E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Olá, damas e cavalheiros. Aqui é o professor Eduardo Jorel e estamos prosseguindo o nosso curso de História Regional da Amazônia e Rondônia. Lembre-se, se você puder, deixe a sua contribuição através da chave Pix. Está aparecendo aí no cantinho da sua tela e você também pode contribuir através do código QR. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda, tá bom? Então, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos agora à nossa aula de número 20, a segunda parte da aula de número 20. Estamos tratando sobre o tema da criação de territórios federais na Amazônia. Então, se você perdeu a primeira parte da aula de número 20, não tem problema, dá uma pausa nesse vídeo, volta lá no vídeo anterior e você vai pegar a primeira parte da aula sobre a criação dos territórios federais na Amazônia. Depois você volta aqui e continua sobre a criação dos territórios federais da Amazônia. Tudo bem? Então vamos lá, parte 2 da aula 20, territórios federais na Amazônia. Damas e cavalheiros, agora vamos ver as características gerais sobre os territórios federais criados. Lembre-se que, em 1943, o presidente Getúlio Vargas criou os territórios federais. Foram 5 territórios federais criados pelo presidente Vargas, todos eles em região de fronteira, e o objetivo era garantir a soberania nacional, garantir a defesa das fronteiras brasileiras na época da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Agora a gente vai ver algumas características fundamentais da estrutura desses territórios federais. Acompanhe comigo, o primeiro item está aparecendo aí na sua tela. Nos territórios federais, os governadores eram nomeados pelo presidente da República. Lembre-se que os territórios federais estavam submetidos à administração direta da União, do governo federal. Então, o poder executivo era também uma atribuição, uma competência escolhida pelo presidente da República. Não havia eleição para governador de território federal. Então, a primeira característica que você deve assinalar: os governadores dos territórios federais nunca foram eleitos. Os governadores dos territórios federais eram escolhidos, eram nomeados pelo presidente da República, porque o território federal, todo o território federal, estava sob administração direta do governo federal, tá bom? Além disso, continuando, os prefeitos eram nomeados pelos governadores. Então, tal qual o governador era escolhido pelo presidente, os prefeitos das cidades dos territórios federais eram nomeados pelos governadores. Então, toda a estrutura do poder executivo era uma estrutura hierarquizada. O presidente da República nomeava os governadores, que por sua vez os governadores nomeavam os prefeitos. Não haviam eleições para prefeito, não haviam eleições para governadores dos territórios federais. Tudo bem? Isso é um elemento que interessa porque os territórios federais foram criados na época da ditadura do Estado Novo. Certa vez, Getúlio Vargas também foi ditador. Entre 1937 e 1945, foi a ditadura de Getúlio Vargas. Então, os territórios federais foram criados durante a ditadura do Estado Novo. Tudo bem? Mas, em 1945, a ditadura do Estado Novo acabou e, em 1946, foi promulgada uma Constituição para o Brasil, a Constituição do período democrático, entre 1946 e 1964. Agora, acompanhe comigo, olha aí o último item. Depois que acabou a ditadura do Estado Novo,
houve algum tipo de democracia nos territórios federais. Não era uma democracia plena, mas havia algum tipo de exercício de democracia nos territórios federais. Por quê? Olha o último item. A partir de 1946, de novo, a partir de 1946, porque essa data é a promulgação da Constituição de 1946. Então, com a Constituição de 1946, cada território federal passou a ter o direito a eleger um deputado federal. Essa escolha do representante do território federal, a eleição de um deputado federal para cada território federal, que se considera como sendo um exercício de democracia. Mas veja, não era uma democracia plena, porque os analfabetos não tinham direito de voto, os governadores não eram eleitos, os prefeitos não eram eleitos. Então não era uma democracia plena, mas era algum tipo de exercício de democracia nos territórios federais. Porque, a partir de 1946, cada território federal passou a ter direito a escolher um deputado federal, tá bom? Então essas são as características gerais da estrutura dos territórios federais. O poder executivo era todo hierarquizado e nomeado pelo presidente da República, os governadores, que por sua vez os governadores nomeavam os prefeitos. E a partir de 1946, nós temos então a possibilidade de escolha de eleição para deputado federal. Cada território federal passou a ter direito a escolher um deputado federal. Tudo bem? Agora, damas e cavalheiros, chegamos às especificidades. Você aprendeu na aula anterior que Getúlio Vargas criou 5 territórios federais em 1943. Vamos ver, então, as especificidades de cada um desses territórios federais, começando pelo território federal do Iguaçu, que está aparecendo aí na sua tela agora. Território federal do Iguaçu, criado em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas. Olha aí 2 elementos importantes sobre esse território. O primeiro deles, o território federal do Iguaçu foi criado a partir do desmembramento de terras dos estados do Paraná e Santa Catarina. De novo, então, para formar o território federal do Iguaçu, o governo Vargas desmembrou terras do Paraná e também de Santa Catarina. O território federal teve 2 governadores, João Garcês e Frederico Trota. Então, especificidades importantes. O território federal do Iguaçu, damas e cavalheiros, possuía 5 municípios. De novo, o território federal do Iguaçu possuía 5 municípios na data da sua criação. Eram eles: Foz do Iguaçu, Clevelândia, Mangueirinha, Chapecó e Iguaçu. Não confundir Foz do Iguaçu com o Iguaçu, tá bom? Foz do Iguaçu era um município e Iguaçu era outro município que era a capital. Este último, o município de Iguaçu, hoje é o atual município de Laranjeiras do Sul, que fica no Paraná. Tudo bem? O território federal do Iguaçu teve vida curta. Atenção a isso, veja. Ele foi criado em 1943. Com a Constituição de 46, o território federal deixou de existir. Tudo bem? Então, 1946 é o fim deste território federal. Próximo território federal. Território federal de Ponta Porã, também do mesmo ano, 1943. O território federal de Ponta Porã foi criado a partir do desmembramento da região sul do estado do Mato Grosso. Agora, atenção, cuidado. Àquela época, não existia o Mato Grosso do Sul, tá bom? Só existia o estado do Mato Grosso. Então, a parte sul do estado do Mato Grosso foi desmembrada e foi criado o território federal de Ponta Porã. O primeiro governador do território de Ponta Porã foi o coronel Raimundo Noronha. O território de Ponta Porã teve 3 governadores ao todo. Raimundo Noronha, mas além de Raimundo Noronha, José Guiomar dos Santos, que também governou o Acre certa vez, José Guiomar dos Santos e também José Alves de Albuquerque. O território federal de Ponta Porã também teve vida curta. O território federal de Ponta Porã também foi extinto com a Constituição de 1943. Então perceba que esses 2 territórios federais, Iguaçu e Ponta Porã, tiveram vida curta. Tanto o território federal de Iguaçu
quanto o território federal de Ponta Porã foram criados em 1943, mas 3 anos depois eles foram extintos pela Constituição de 1946. Tudo bem? Na época da criação do território de Ponta Porã, ele possuía 7 municípios. Município de Bela Vista, município de Dourados, município de Maracaju, município de Miranda, município de Nhoque e Porto Murtinho e Ponta Porã, que era a capital. Mas em 1946, o território de Ponta Porã foi extinto. Vamos agora aos territórios federais que foram criados na região da Amazônia. Temos 3 territórios federais criados por Getúlio Vargas na Amazônia. O primeiro deles está aparecendo na sua tela. Território Federal do Amapá, criado em 1943. Atenção a ele. Então, vamos ao Território Federal do Amapá. Primeiro ponto importante. O Território Federal do Amapá foi criado a partir do desmembramento de terras do estado do Pará. Agora, atenção a isso. A origem do Território Federal do Amapá está no desmembramento do estado do Pará. As terras do Amapá vieram do Pará. À época da criação do Território Federal do Amapá, o Amapá tinha 3 municípios. Eram eles: o município de Amapá, o município de Mazagão e o município de Macapá. Então, na época do Território Federal do Amapá, 3 municípios: município do Amapá, município de Mazagão e município de Macapá. Primeira capital do território do Amapá foi o município de mesmo nome. Então, cuidado para não confundir. O território do Amapá tinha um município chamado município do Amapá. Este município foi a primeira capital do território. Posteriormente, a capital foi transferida para Macapá, que é hoje a capital do estado do Amapá. A capital do Amapá é Macapá. Tudo bem? Vamos agora aos governadores. Olha só. O primeiro governador do território do Amapá foi um militar chamado Janari Gentil Nunes, primeiro governador do território do Amapá. Janari Gentil Nunes. E a parte fundamental deste território. O território federal do Amapá não foi extinto. Veja que agora há pouco nós vimos que 2 territórios federais foram extintos pela Constituição de 1946. O território federal do Iguaçu e o território federal de Ponta Porã foram extintos. Mas o território federal do Amapá não foi extinto. Olha o que está aparecendo na sua tela. A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Com a promulgação da Constituição de 88, o território do Amapá foi elevado à categoria de Estado. Então, a elevação do território do Amapá à condição de Estado do Amapá se deu pela Constituição de 1988. Tema importante, porque a Constituição de 88 finalizou todos os territórios federais, aboliu todos os territórios federais. E os territórios federais que existiam, a Constituição de 88 elevou a categoria de Estado. É o caso do Amapá. Existia o território federal do Amapá. Em 88, pela Constituição, o Amapá foi elevado à categoria de Estado da Federação. Tudo bem? Segundo o território federal do Rio Branco, também criado na Amazônia, mesma data, 1943. Olha lá, o território federal do Rio Branco foi desmembrado a partir das terras do estado do Amazonas. Então, cuidado para não confundir. Território federal do Amapá, desmembrado do Pará, e agora o território federal do Rio Branco, desmembrado do Amazonas, tá bom? A estrutura interna, o território federal do Rio Branco, na época que ele foi criado, tinha 2 municípios, o município de Catrimani e o município de Boa Vista, que era a capital do território, que é hoje a capital do estado de Roraima também. Então, apenas 2 municípios, sendo Boa Vista a capital. Primeiro governador do território do Rio Branco foi N. Garcês. Primeiro governador do território do Rio Branco, N. Garcês. Agora, um elemento adicional. Lembre-se que o território federal do Rio Branco hoje é o estado de Roraima. Por quê? Olha aí, nós temos a mudança do nome do território. Em 1962, em 1962, presidente João Goulart, houve a alteração do nome do território do Rio Branco. Então, na época do governo do presidente João Goulart,
o nome do território do Rio Branco foi alterado e passou a se chamar Território Federal de Roraima, em 1962, quando o presidente da República era João Goulart. E tal qual o Território Federal do Amapá, também o Território Federal de Roraima, com a Constituição de 1988, o Território Federal de Roraima foi elevado à categoria de Estado da Federação. Então, damas e cavalheiros, a Constituição de 88 é muito importante para os territórios federais, porque com a Constituição de 88, Território Federal do Amapá e Território Federal de Roraima foram elevados à categoria de Estado da Federação. Tudo bem? Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao final dessa segunda parte da aula de número 20. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se, se você puder, deixe a sua contribuição através da chave Pix, que está aparecendo aí na sua tela, ou você também pode utilizar o código QR. Contribua com o valor que você quiser. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda. Mas se você não puder fazer uma contribuição financeira, não tem problema. Curta os nossos vídeos. Compartilhe com seus amigos, assim o YouTube vai entender que são vídeos muito bons que devem ser popularizados. Então, curta os vídeos, compartilhe com seus amigos e assim você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, pessoal!